Olá, minha gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Gabriel, professor de violoncelo do Guri, e nessa aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as ferramentas que a gente pode ter para nos auxiliar no nosso estudo, na nossa rotina de estudos, tá? Então são algumas coisas que provavelmente muitos já têm, já conhecem, mas que pode ser que quem esteja começando agora, né, não saiba usar, não sabe que essas ferramentas existem e que elas podem nos auxiliar e serem muito úteis, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Então, começando com o breu, tá? Que é essa pedra aqui, que é uma resina que a gente usa para passar no arco, para ter mais contato com a corda, ter mais aderência na corda, tá? Então é muito importante que a gente use breu. Se você pegou um cello novo, por exemplo, um arco que nunca foi usado, você vai notar que você vai passar o arco na corda e não vai produzir som algum, né? Por quê? Porque a crina ela precisa de breu para ter essa aderência, esse contato, tá? Então, se você pegou um arco novo, você vai ter que passar muito breu até ele começar a produzir um som legal. Se você já tem essa prática, um pouquinho só antes do estudo já é o suficiente, tá? E como é que eu faço isso? Muito importante, isso é uma pedra, se cair, ela quebra, tá? Então tem que tomar muito cuidado para que isso não aconteça, e ela dura anos, tá? Esse meu aqui, por exemplo, já tem, sei lá, pelo menos 5 anos que eu uso ele, tá bom? Então, ó, você vai segurar com a sua mão esquerda e o arco, depois que você pegou, você apertou, né, conferiu se está na pressão ideal, na tensão ideal, e aí você segura aqui grosseiramente mesmo e vai passando dessa forma, né, o arco no breu, tá? O arco vai, ó, até a ponta, sempre com esse movimento curtinho. Ele vai, porque daí ele vai entrando bem entre as cerdas, né? E aí vai ficando, ela vai grudando na corda. E uma dica: quando estiver chegando no talão, protege o metal. Tá vendo aqui o anel, né? Protege com o dedo, para que na hora que você né, chegar bem pertinho do talão, não bata o metal na pedra, e também não lasque a pedra, tá? Então você protege assim, ó, com o dedo e chegou até o talão, tá? Faz esse movimento 2 vezes e tá mais do que suficiente, ok? Uma das coisas mais chatas que acontece com a gente enquanto violoncelista é quando o chão não colabora. Você está tocando e aí você sente que o cello vai escorregando, e você vai tentando se ajeitar na cadeira e ele vai escorregando ainda mais e aquilo só vai piorando. Ou às vezes então você está tocando, concentrado, fazendo aquele exercício e bum, de repente ele escorrega com tudo. É muito chato. Então para isso existem algumas ferramentas. Às vezes a própria borrachinha do espigão, que normalmente vem no espigão, às vezes só ela é o suficiente para segurar. Quando não, a gente tem a bolacha, tá? Existem de vários tipos, modelos e tal, mas é uma face emborrachada que você coloca no chão e o outro lado tem esse orifício aqui que você apoia o espigão. Normalmente também funciona muito bem. E também você tem apoios como esse aqui, que é uma faixa, uma fita, e você prende isso na cadeira, né? Você ajusta, ela é ajustável e tal. Você ajusta da melhor forma possível para ficar bem na sua posição. Aliás, é importante que esteja bem ajustado, né? Para ficar com a posição correta, com a postura correta, e aí você não tem esse problema. Se você não tem nada disso, como é que você pode improvisar? Você pode improvisar com um cinto, né? Que tem a mesma função da fita, né? Um cinto velho, hein? Pelo amor de Deus, não vai usar um cinto novo para isso não. E aí você prende, põe isso embaixo da cadeira,
E você pode até usar os furinhos, né, e colocar o espigão já nos furinhos. Isso ajuda até se você fala, bom, para essa cadeira tem que usar no quarto furinho, no terceiro furinho, tal, também isso funciona bem. Se você não tiver nada disso, uma outra opção que eu já precisei usar, que eu tinha esquecido a minha fita e tal, é pegar um objeto pesado e coloca lá e apoia o espigão. Não fica tão bonito, mas às vezes é só uma questão de estudo e tal, funciona bem, tá? Então essas são opções para manter o cello seguro e firme. Surdinas. Já viu? Tem alguma? Sabe como funciona? As surdinas são essas ferramentas de borracha que a gente prende no cavalete e elas são usadas quando a gente precisa ter menos som, menos volume. Aonde a gente usa mais? A gente usa mais nas orquestras, nos grupos, quando você tem alguma peça que você tem que tocar bem piano mesmo e até com um timbre diferente, porque uma das funções dela é alterar o timbre do cello e dos outros instrumentos de cordas para um timbre mais escuro. Então você coloca a surdina e esse timbre muda completamente e o volume também. Tá? Então essas são as mais comuns, são essas menores. Mas a gente tem também essas grandes, que são daí que a gente chama de surdina de estudo, que a gente ela abraça o cavalete inteiro e aí ela impede que ele vibre, então aí você tem bem menos som. E isso a gente usa para situações em que a gente está em casa, mas quer tocar à noite, não quer incomodar, tem criança e tal, então a gente coloca esse tipo de surdina que vai abafar bem o som. Tá? E uma opção que a gente pode usar para quando a gente estiver nessas situações são pregadores. Tá? Você também coloca pregador entre as cordas, apertando o cavalete, que ele não é tão eficaz, mas se você fizer essa experiência, você vai ver que ele já vai diminuir bem o volume do som. Tá? Então, se você estiver nessa situação, vai lá, pega lá uns pregadores, também não fica muito bonito, mas ajuda bastante, então isso também é uma ferramenta muito útil. E agora eu queria falar sobre os aplicativos que a gente pode baixar no nosso celular, que ajuda bastante também na nossa rotina, que é o afinador. Tá? O afinador serve para afinar o instrumento, né? Então ele basicamente você vai instalar e ele capta a frequência da nota, né? Então ele diz a nota que você está tocando, se ela está baixa, se ela está alta ou se ela está afinada, né? Então é mais ou menos assim. Então agora eu vou afinar aqui a minha corda, vou afinar a corda Ré para vocês verem. Reparem que ela ficou da cor amarela, então a afinação está baixa. Então eu chego no meu microafinador da corda Ré, que é o segundo, e aperto ele um pouquinho, giro para a esquerda. Tento novamente. Agora ele ficou um pouquinho alto, ficou um pouquinho laranja, então eu desaperto um pouquinho e vamos para a próxima tentativa. Estabilizou no verde, ok, está afinado. Esse procedimento a gente faz em todas as cordas. Você já se imaginou numa situação onde você está num lugar que você não conhece, você nunca foi, um lugar novo, e que está tudo escuro? Como é que você se localiza? Como é que você se situa? Difícil, né? Isso é o que acontece quando a gente pega o cello no começo. Tá? Como é que a gente se localiza nesse lugar escuro, que a gente não tem nenhuma referência? É difícil. Por isso é que nós, professores, usamos marquinhas. Isso aqui ajuda a gente a se localizar, se situar no cello, no braço do cello. Então, vamos ver como é que a gente coloca elas? Para colocar as marquinhas, a gente vai aproveitar que a gente já aprendeu a usar o afinador, né? Então vai usar o afinador e um lápis. O que a gente vai fazer? A gente em pizzicato vai encontrar essas três notas na corda Ré mesmo: Mi, Fá sustenido e Sol. Então você coloca lá seu afinador e é um trabalho que tem que ter muita paciência, porque um pouquinho que você mexe já dá uma alteração.
Aí você conseguiu achar o Mi? Ótimo, você vai pegar o seu lápis e vai fazer uma marquinha aqui, depois uma para o Fá sustenido e uma para o Sol. Então você vai ter essas 3 marcas de lápis. E aí depois é só você pegar o seu adesivo, pode ser um pedacinho de fita crepe fininho, qualquer coisa, e você cola por baixo da corda, e aí você já vai ter as 3 principais marquinhas que a gente usa nesse início. De primeiro dedo, terceiro dedo e quarto dedo. E o seu cello vai ficar assim, com essas marquinhas, assim você vai conseguir posicionar melhor os seus dedos, se situar, tocar mais afinado. Tá? E aí com o tempo você vai se habituando e aí elas deixam de ser necessárias. Agora, se você me perguntar de todos esses acessórios, qual seria o meu fiel escudeiro, aquele amigo inseparável, eu sem sombra de dúvidas vou responder: cortador de unha. Esse cara é fundamental para o nosso desenvolvimento. Tá? Eu acho até que devia existir uma lei que proibisse que o cello fosse vendido sem um cortador de unha junto. Tá? Eles são inseparáveis. Por quê? Porque é fundamental que a gente esteja com as unhas sempre muito cortadas. Tá? Violoncelo, instrumento de corda e unhas compridas não combinam de forma alguma. Por quê? Porque quando você vai tocar, você tem uma posição. E se você tem a unha comprida, essa unha começa a bater no espelho. Né? Se você já tocou com a unha comprida, deve saber. E isso atrapalha na hora de prender a corda. E aí você acaba dando um jeitinho e muda um pouco a posição da sua mão e acaba pegando com uma outra parte no dedo. E isso é ruim para a sua postura, para a sua posição. Então, as unhas têm que estar sempre muito bem cortadas, tá? Por isso, esse é o meu fiel escudeiro. E por último, mas não menos importante, vem nossa flanela, tá? Nós temos que adquirir o hábito de limpar o instrumento toda vez que a gente termina. Seja nosso instrumento, seja o instrumento do polo, tá? Acabou, limpa ele para a gente conseguir conservar melhor os nossos instrumentos, tá? Até recomendo um primeiro vídeo que nós fizemos nessa sessão dessa quarentena, foi um vídeo do professor Renato, onde ele fala sobre as partes do instrumento e ele mostra como limpar, é bem interessante isso, tá bom? Esse é um hábito que a gente deve adquirir, limpar sempre nossos instrumentos. Fiquem bem, espero que tenham gostado e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!